pensamento in natura misturado com insight filosófico na hora, que é uma série antiga, misturado com filosofia das coisas e misturado com a vinheta de num livro qualquer, porque na verdade eu vou falar de um documentário. Roda a vinheta. Ontem eu assisti um documentário que foi o top 4, pelo menos lá da playlist lá do Netflix, que realmente foi uma das coisas que nos últimos tempos mais me causou impressão. Me impressionou, chamou a atenção, disse, olha, tem coisa aí. E é o seguinte, o documentário, claro, eu vou colocar aqui do lado, o dilema da rede. A maioria das pessoas deve ter ouvido falar, grande parte, se não ouviu falar, ouça falar e assista a esse documentário. Inclusive eu recomendo, principalmente para quem é viciado em rede. O Tecnólogos, ou a tecnologia, ela é feita em função do conforto do homem. Tudo isso remonta ao futurismo, que inclusive inspirou movimentos fascistas e tal. Sempre que um grupo quer dominar, controlar, muitas vezes está bem intencionado, mas quer controlar. Ele quer ter um controle. E chega uma hora que ele vê que ele tem que controlar muito mais do que ele imaginava controlar. E ele deixa na mão de um algoritmo. Bom, será que o algoritmo ele é fiel? Ele tem um conceito subjetivo? Ele tem função conotativa? Ou para ele a linguagem é pura lógica? E aí temos que admitir, nós, humanos, temos que ser verdadeiros com o próximo. Eu não posso passar mentiras para você. Eu posso até ser contraditório, falar coisas que não são verdade, mas acreditando que aquilo seja verdade. Daí vem a sinceridade. Naquele momento eu criei que era verdade, enfim. Se você for voltar atrás, olhe para os vídeos anteriores e veja, é contraditório. Há contradição. Você vai encontrar contradição, você vai encontrar um eixo básico, um ponto básico. O algoritmo não tem capacidade de ter essa subjetividade, portanto, se você tiver que enganar alguém, engane ao algoritmo, mas não engane uma pessoa. Não passe a informação falsa à pessoa, porque isso é enganar a pessoa. O algoritmo pouco se importa. Engane o algoritmo porque, por exemplo, eu acredito que 99% das pessoas que estão me vendo, quando abrem o YouTube, Google ou Facebook, vem exatamente aquilo que interessa, na verdade. Tipo, você fez uma busca de sapato e quando você logo vê, depois está atrás de você um monte de propaganda de sapato. Pois é, e eles vivem basicamente disso, vivem dessa propaganda. O interessante é que o YouTube não mostra pra mim com fidelidade o que eu gosto realmente, porque hoje eu gosto e amanhã eu já não gosto mais. E é interessante porque assim, tem algumas coisas que se mantêm, esse é o eixo fixo, onde o algoritmo pode trabalhar, mas ele não me terá por inteiro. O algoritmo jamais me terá por inteiro. Por quê? Porque ele só conhece o que eu gosto mesmo.
Mas aquilo que se transforma em mim, que hoje eu gosto disso, por exemplo, amanhã eu posso estar gostando de sertanejo porque gosto, de repente, queira ouvir uma melodia, o baixo, eu gosto muito de baixo, embora goste de bateria também, enfim, eu gosto de vários instrumentos, toco alguns instrumentos e tal. Eu posso querer ouvir e tal, não sei o que, e o algoritmo pensar que eu gosto, e no dia seguinte eu não tá vendo mais, e ele faça isso. Não seja fiel ao algoritmo em relação ao que você gosta. Não diga seus gostos ao algoritmo. Guarde seus gostos. Escreva num papel. Papel é mais legal porque papel realmente guarda segredo. E aí você pode usar a internet à vontade. Internet, estou à disposição. O resto está guardado no papel. E aí eu acabo tendo que interromper tudo para ir no Shopping Rio Mar para fazer compras, porque os insumos estão faltando no mercado. Insumos básicos para confeitaria. Que coisa, não? Será que estamos voltando ao período inflacionário? Fica a pergunta no ar. Outra coisa, nessa correria e nessa pandemia, falando de existencialismo, já que estávamos falando de existencialismo, de ser ou não ser, seria a existência um game? Ou uma peripatética aristotélica, um caminhar filosofando constantemente, sem parar, em busca de algo que nunca nos completa. Como temos essa frustração, o que acaba acontecendo é que a gente acaba achando que criou coisas diferentes, quando na verdade só fez transformar tudo em um algoritmo. Não mudou nada, o ser humano continua o mesmo dos tempos das cavernas. Imagine-se, por exemplo, que a vida seria um jogo de fato, um game, com camadas e camadas e níveis e etc e tal, dependendo da dimensão mental que você se proponha a entrar. Não seria um algoritmo? E as outras dimensões? E a dimensão estética, e a dimensão poética, e a dimensão... enfim, e todas as categorias que não são explicáveis pela ciência, nunca foram e nunca serão. Mãe é uma leitora assídua, só que ela é surdo-cega, como você pode ver no card aqui do lado, ou é aqui, toda vez eu confundo. E enfim, eu tô vendo aqui na livraria que tem livro em braille. Mas veja a condição da surdo-cegueira, é diferente da cegueira, é outra coisa. Vamos filosofar sobre coisas diferentes e reais? Coisas reais, isso é importante. Eu acho bem interessante é que em meio a uma multidão de livros não haja um livro em braille. Fazer o quê? Como em meio a uma cidade tão grande e a shoppings tão grandes e a tanto comércio, não é comercialmente viável o livro em braille. Ou seja, o deficiente visual não é viável para o mercado, não é viável para o algoritmo, até porque o algoritmo não tem sentimento, não é verdade? O surdo cego, no caso da minha mãe, que está no card que eu mostrei antes, também não é viável. Esse é menos viável ainda, dá muito trabalho. O nome disso, quando levado ao extremo, é eugenia. Pesquisa no Wikipedia. E aí lá vai a gente, pega o carro de novo. Aproveitei também para comprar um negócio que fixa mais aqui. Agora não vai tremer, não vai ficar mais tremendo.
Consegui pelo menos resolver uma coisinha. E consegui comprar o ingrediente que estava faltando em todos os lugares e só tinha numa loja aqui do shopping aqui. Enfim, agora podemos voltar a conversar normal. E eu vou aproveitar, já que o tema é tecnologia, vou fazer um efeitozinho especial. Eu ainda tenho que ir lá uns 10 quilômetros daqui para poder uns 10 quilômetros daqui para poder buscar mais coisas da confeitaria, que são os isopores e tal, que a gente utiliza, né, para testes e para bolo de andar, por exemplo, enfim, coisas de confeitaria. E a vida continua, e a filosofia também, e a tecnologia também. Enfim, durante a vida é que a gente tem a oportunidade de saber quem realmente a gente é, porque a gente só sabe quem a gente realmente é na vida, em relação ao próximo, como é nossa relação com o outro. Aí a gente sabe quem eu... Aí eu sei quem eu sou. Eu só sei quem eu sou assim. E onde um algoritmo é capaz de ter a sensibilidade de perceber o que é ser e o que é tão somente existir como dado. Como disse... Talvez não seja necessariamente isso que Heidegger quis dizer com o conceito de Dasein, está escrito aí, que é ser aí, um dado aí, que não faz parte da categoria a priori, que seria o que Kant tratava como o pensamento puro, e a posteriori o pensamento experimentado após os sentidos. Aliás, enfim, a ideia ou a coisa em si apresentada e percebida após os sentidos, a posteriori. Então ele cria numa razão a priori e numa razão a posteriori. Ambos eram razão. Não havia então o a posteriori, na verdade é a existência. E a existência não tem razão. Porque se você quer conciliar razão com empirismo, né, você precisa abrir mão de alguma coisa da razão. E aí você acaba abrindo mão da coisa mais importante da razão, que é a ideia a priori. A meu ver, essa ideia, que é a razão fundamental de ser. Porque se não existe uma razão fundamental de ser, não existe uma razão fundamental sequer para levantar da cama. É por isso que algoritmos não reclamam, e humanos sim. Mas a reclamação é sempre algo mal? Reflitamos.